Glória a Deus, graça e paz, queridos. O dia amanheceu bem para você? Maravilhoso? E a sua semana abençoada? Hoje começa uma nova semana, semana do nosso congresso. Estamos na casa de Deus para oferecer a Ele as primícias do louvor, da adoração, nos rendendo diante dEle. O que impressiona a Deus não é a nossa religiosidade, é o quanto nós nos entregamos a Ele, o quanto nós nos rendemos a Ele. Se entregue a Ele incondicionalmente, e que esta manhã você possa abrir completamente o seu coração para receber tudo aquilo que Deus tem para a sua vida. Amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia no livro do Gênesis, capítulo 41. Eu creio que o nosso congresso vai ser também um marco profético para as nossas vidas. Que esta agenda seja a sua prioridade. Sexta-feira à noite, no sábado à noite, serão duas noites. Durante o dia do sábado teremos as salas de inspiração. Estaremos ministrando aos líderes das igrejas. Também os pastores estarão conosco lá no CETOC. E já na sexta-feira à noite, o pastor Fernando Guinle vai estar ministrando lá no ginásio Dom Bosco. Vai ser um tempo muito especial para nós. Então que esta seja a sua agenda principal para o próximo final de semana. E também não termina no sábado lá. Nós vamos terminar o congresso aqui no domingo à tarde e domingo à noite. Nós não teremos a reunião da manhã. Então se você puder vir na reunião das 17 horas ou das 19 horas, mas é importante que você venha para cultuar ao Senhor. Talvez você pense assim: poxa, mas eu já vou na sexta, eu vou no sábado, eu ainda vou ter que estar aqui no domingo. Como é bom podermos estar juntos e sermos ministrados. No domingo o apóstolo Fernando Guinle vai estar ministrando nos dois cultos. E eu creio que vai ser um tempo muito especial para nós. Amém, queridos? Gênesis capítulo 41. Gênesis capítulo 41, versículo 38. Gênesis 41, verso 38. Diz assim: Perguntou, pois, Faraó a seus oficiais: acaso acharíamos um homem como este, em quem haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: visto que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão entendido e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Disse mais Faraó a José: vê, eu te hei posto sobre toda a terra do Egito. Então tirou Faraó o anel da sua mão e o pôs na mão de José, e o fez vestir de roupas de linho fino, e pôs um colar de ouro no seu pescoço, e fê-lo subir do segundo carro que tinha, e clamava diante dele: ajoelhai-vos. Assim o pôs sobre toda a terra do Egito. Eu quero ler novamente este texto. Eu ministrei aqui na terça-feira passada aos líderes, auxiliares e anfitriões. Nós não temos um outro livro que esteja acima da Bíblia ou que seja igual à Bíblia. Eu sei que existem muitas religiões que têm alguns livros paralelos, inspirados por profetas, mas nós não temos nenhum outro livro que se equipare à Bíblia ou que esteja acima da Bíblia. A Bíblia para nós é a nossa regra de fé e prática, e por ela nós nos movemos aqui na terra, somos instruídos através dela pelo Espírito Santo. Quando nós nos abrimos para vivermos o que a palavra de Deus diz, nós podemos ser exatamente aquilo que a Bíblia diz que nós podemos ser. Eu creio que é possível nós vivemos a plenitude do plano, do propósito de Deus para as nossas vidas aqui na terra. Quantos creem na Bíblia? Diga: eu creio na Bíblia Sagrada. Ela é a palavra de Deus, ela é a inspiração para a minha vida.
a ela eu me rendo, eu me entrego. Amém? Se renda à palavra, se entregue à palavra, e pela palavra você vai ser moldado no seu caráter para viver tudo aquilo que Deus tem para a sua vida. Então eu gostaria de ler novamente o texto, e eu gostaria que você estivesse atento. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nos dias de Esdras, que o povo se volta para a palavra, eles passavam horas e horas e horas e horas em pé, e ali não havia uma tenda para cobri-los e protegê-los do sol. Eles passavam horas e alguém num púlpito lendo as escrituras. Imagina, nós estamos num lugar confortável, que você possa receber, captar tudo aquilo que Deus tem para você. Atente para o texto 38. Perguntou, pois, Faraó a seus oficiais: acaso acharíamos um homem como este, em quem haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: visto que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão entendido e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Disse mais Faraó a José: vê, eu te hei posto sobre toda a terra do Egito. Então tirou Faraó o anel da sua mão, e o pôs na mão de José, e o fez vestir de roupas de linho fino, e pôs um colar de ouro no seu pescoço, e fê-lo subir no segundo carro que tinha, e clamavam diante dele: ajoelhai-vos. Assim o pôs sobre toda a terra do Egito. Disse ainda Faraó a José: eu sou Faraó, porém sem ti ninguém levantará a mão ou o pé em toda a terra do Egito. Diga glória a Deus. O nosso Deus, na verdade, Ele faz além do que podemos imaginar ou pensar. Ele faz além. Diga além. A história de José, ela não começa assim tão bem. Ela não começa assim tão bem, não é uma história, uma narrativa maravilhosa do seu começo, mas o seu fim vai ser extraordinário. Ontem eu estava ministrando aos jovens, e esta palavra queimando no meu coração, e eu conversando com o pastoral desta semana, ele disse assim: pai, ministra no culto dos jovens, e daí eu posso ministrar no culto das 17, das 19. Falei: fechado o acordo. E ontem eu pude estar aqui com os jovens, foi um tempo maravilhoso. Tivemos uma entrevista, depois você pode ver no YouTube, e também pude ministrar a palavra. Deus tem colocado esta palavra no meu coração. Do fundo do poço ao topo do mundo. Diga: do fundo do poço ao topo do mundo. Nem todo final feliz começa tão feliz assim. A nossa vida, queridos, ela é feita mesmo de desafios diários. Quando uma criança nasce, dificilmente, ou isso nunca tenha ocorrido, ela não nasce sorrindo. A primeira expressão de uma criança é o quê? A primeira expressão de uma criança é o choro. Na verdade, os primeiros dias, os primeiros anos de José, aparentemente foram anos bons, mas a partir dos 17 anos começa a confusão na vida dele. Até os 17 anos ele estava na casa dos seus pais, no meio de 11 irmãos, e ele era o queridinho do papai. O pai de José tinha uma preferência por ele, e por ter esta preferência por ele, os outros irmãos já ficaram o quê? Enciumados, tinham inveja de José. Para completar a obra do pai, ele faz uma túnica para José com muitas cores. Interessante porque a túnica, ela representa autoridade. Como que pode o menor ter autoridade sobre o maior? Na cultura dos hebreus, isso é impossível. O primogênito, depois da morte do pai, ele que vai exercer autoridade sobre os demais da família. Ele assume o comando da casa.
Até os 17 anos, aparentemente as coisas para José estavam normais, mas ele começa a sonhar, e o sonho de José começa a incomodar muita gente. O primeiro sonho que ele teve, eles estavam no campo, ele e os seus 11 irmãos. De repente o feixe de José se levanta, e os feixes dos seus irmãos, que eram 11 feixes, se curvam diante dele. E ele conta o sonho para os irmãos: olha, eu tive um sonho. E os irmãos: que sonho você teve, José? Eu sonhei que nós estávamos no campo, e o meu feixe ele se levantou, e os 11 feixes, e aí os irmãos entenderam o sonho de José, vinham e se curvavam diante de mim. Os irmãos já começam a ficar indignados, tomados por ciúmes, por inveja, e já começaram a tratar José mal. Não tratavam José com cordialidade, sempre tinha um passo atrás. Passam-se os dias, José teve o segundo sonho. Qual o segundo sonho? O segundo sonho, maior do que o primeiro sonho. Ele sonha que o sol e a lua e 11 estrelas se curvavam diante dele. Aí foi para acabar. Os irmãos chegam e contam para o pai guarda no coração, mas os irmãos de José ficam ainda mais indignados com ele. E aí começa uma trajetória de perseguição. José é enviado pelos seus pais, ou pelo seu pai, para estar com seus irmãos que estavam no campo. Eles foram ao deserto, e de repente, de longe, os irmãos de José veem que José está vindo na direção deles, e eles olham um para o outro e dizem assim: olha, lá vem o sonhador, vamos matá-lo, e aí vamos ver o que acontece com os sonhos dele. Aí Rúben, ele interfere e diz: não podemos tocar, derramar o sangue do nosso irmão, vamos lançá-lo numa cisterna, como que deixa ele morrer num poço. Vamos colocá-lo numa cisterna, que ele morra lá. Mas a intenção de Rúben, o seu irmão, era livrar José das mãos dos seus irmãos. De repente vem uma caravana de midianitas, com especiarias passando. Judá diz: olha, lá vem a caravana, lá vem uma caravana. E quando se achegam a eles a caravana, eles: por que a gente não vende José? A gente ainda faz uns trocos com ele. Então José, ele foi vendido pelos seus próprios irmãos. Atente para isso. José, ele foi vendido pelos seus próprios irmãos. Aonde José vai parar? José foi parar na casa de Potifar. Observe comigo no capítulo 39. No capítulo 39 diz que a mão do Senhor estava sobre José. A mão do Senhor estava sobre ele. Versículo 2 diz: o Senhor estava com José, e ele tornou-se próspero, e estava na casa de seu senhor, o egípcio. Olha só, como que pode a mão do Senhor estar sobre uma pessoa, e mesmo assim ela ter que passar por uma cisterna, mesmo assim ela ser desprezada e rejeitada pelos seus próprios irmãos? Diz o texto que ele foi parar na casa de Potifar, e a mão do Senhor estava com ele. Preste atenção, meu irmão. Mesmo que você tenha que passar pelos dias maus, pelos dias difíceis, ser lançado numa cisterna, isso não quer dizer que a mão do Senhor não esteja sobre a sua vida. Mesmo que você seja desprezado, rejeitado pelos seus próprios irmãos, isso não quer dizer que Deus não está com você. José, ele foi parar na casa de Potifar, e ali o Senhor estava com ele, e o Senhor começou a prosperá-lo. E ali na casa de Potifar, mesmo sendo escravo, ele entrou como escravo, e ele era escravo. Deus fez de José um escravo próspero. O que faz a diferença na nossa vida é a presença de Deus, não a quantidade de bens que nós temos. Não é a quantidade de bens que você tem que define quem você é. O que define quem você é a presença de Deus na sua vida. É a presença de Deus na sua vida.
Atente para o que vai acontecer. Versículo 3: vendo o seu senhor que Deus era com ele, e que tudo o que ele fazia o Senhor prosperava em suas mãos, achou José graça aos olhos dele e o servia. Ele o pôs por mordomo de sua casa e entregou nas suas mãos tudo o que tinha. Até aqui José era simplesmente um escravo, mas mesmo sendo escravo, ele servia ao seu senhor com toda a dedicação, e a mão do Senhor estava sobre ele. Diz mais o texto, versículo 5: desde que o pôs por mordomo de sua casa e de tudo que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto na casa como no campo. Assim Potifar deixou tudo o que tinha nas mãos de José, de modo que de nada sabia do que estava com ele, a não ser do pão que comia. Ora, José era formoso de porte e de semblante. Versículo de número 7. Depois destas coisas, a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse: deita-te comigo. A mulher foi direto, foi na lata. A proposta que ela fez a ele foi: deita-te comigo. Preste atenção, a mão do Senhor estava sobre José. Tudo o que ele fazia, o Senhor o fazia prosperar. Ele estava vivendo já como que no auge. Para muita gente aquilo poderia ser o máximo de uma conquista. Ele já estava vivendo como que os melhores dias da sua vida. O Senhor o abençoara, o Senhor o prosperara, o Senhor o coloca num lugar de destaque. Ele se torna chefe. A Bíblia não diz quantos outros servos Potifar tinha, mas possivelmente ele tinha muitos outros servos, muitos outros escravos. Então José já chega a um lugar bom. Mas Deus não tem apenas um lugar bom, Deus tem um lugar e um propósito ideal para você, que está além da casa de Potifar. Estava além. Ele já estava num lugar agradável. Nós começamos a nossa jornada, a nossa trajetória de caminhada de fé. O que vai acontecer com José? Ele vai dizer não. Ele diz: como eu pecaria contra o meu Deus? Não. E por dizer não, atente para isso, por dizer não para aquela mulher, fazendo a vontade de Deus, ele vai ser lançado numa prisão. Aqui tem um segredo para você. Muitas vezes você pensa assim: poxa vida, agora que eu estou me dedicando a Deus, as lutas começam a vir sobre a minha vida. Poxa vida, agora que eu estou me rendendo, me entregando, parece que se avolumam mais e mais as guerras. Agora que eu estou fazendo o propósito de jejum, de oração, de consagração, agora que eu decidi ser fiel ao Senhor nos meus dízimos, honrando ao Senhor com as minhas ofertas, parece que as coisas se tornam mais difíceis. Preste atenção, não foi diferente para José. José, ele era reto. José vivia uma vida de santidade. José disse não quando o pecado bateu à sua porta, mas mesmo assim vai ser lançado na masmorra, mesmo assim vai ser lançado no cárcere, mesmo assim ele vai para a prisão. Não quer dizer porque você está servindo a Deus, as coisas elas dão 100% certo. De vez em quando as coisas não dão certo, e Deus vai provar o nosso coração. Deus prova o teu coração. José, ele estava lá naquela cisterna. Deus tinha dado a ele um sonho, e o sonho que Deus deu a ele estava dentro dele. Eu não sei se José sabia que aquele lugar não era o lugar para ele estar, a casa de Potifar, ou se ele vislumbrava uma coisa maior. Talvez você já tenha alcançado alguma coisa boa. Você já se formou, você já se casou, você já comprou seu carro, você já comprou a sua casa. As coisas estão indo bem, e de repente parece que as coisas começam a desmoronar.
Eu quero dizer para você, quando as coisas estão indo bem, Deus está com você. Quando as coisas não estão indo tão bem assim, Deus continua com você. Ele vai te moldar, Ele vai te aperfeiçoar, para que você chegue no topo do mundo. O topo do mundo não era a casa de Potifar. O topo do mundo não é esse lugar que você já alcançou, o lugar que você já foi estabelecido. Ô queridinho de Jesus, queridinha, Deus tem muito mais para você. Deus tem muito mais para você. José poderia muito bem ficar ali diante de Deus, entristecido, choramingando, dizendo: Deus, afinal de contas, eu fui fiel a Ti, porque o Senhor permitiu que tudo isso acontecesse comigo. Deus vai dizer: espera um pouquinho, José, tem muito mais coisa para acontecer. O teu lugar não é numa cisterna, o teu lugar não é na casa de Potifar, o teu lugar vai ser lá no topo do mundo, para governar, para reger aquela nação que governava e influenciava o mundo. Queridos, a nossa visão humana, ela é muito limitada, muito limitada. Deus quer nos levar a lugares altos, a lugares grandiosos, e para chegarmos nesses lugares altos, é impossível não passarmos pelas provas, é impossível não passarmos pelas guerras, é impossível não passarmos pelas lutas. Nós somos provados no fogo, como o ouro é provado no fogo, como a prata é provada no fogo, e quanto mais fogo, mais aperfeiçoados nós ficamos. Esse tempo é um tempo ideal para o Brasil, na iminência de tantas coisas que têm acontecido. É hora de o povo voltar-se para Deus, para buscá-lo com toda sinceridade, toda integridade de coração. O lugar de José não era na casa de Potifar. José, ele era um jovem formoso. Imagina, 18, 19 anos. A gente não, mais ou menos, ele sai com 17, fica 2 anos na casa de Potifar, 19, 20 anos, no auge do vigor. Todo dia na academia, bombadinho, bonitinho. De repente o zóio grande da mulher, a missionária do inferno, a serpente encantadora. A proposta não era ruim não, meu irmão. Tem gente que se vende por muito menos, se entrega por muito menos. Ela falou: esse Zé é bonito, hein? Interessante, porque o diabo nunca vai falar que você é feio, quando ele envia um mensageiro ou uma mensageira, e ela coloca o zoião no Zé e parte para cima dele. Só que ele foi na lata e disse: não, eu não vou pecar contra o Senhor, meu Deus. O temor do Senhor estava no coração de José. O temor do Senhor, a Bíblia diz, é o princípio da sabedoria. O temor do Senhor, ele é o princípio da sabedoria. Todos os dias nós cantamos uma canção: o pecado vem e me chama. Todos os dias, queridos, mal podemos pensar ou imaginar o plano extraordinário que Deus tem para as nossas vidas. Talvez você pense assim ou diga assim: ah, mas eu não tive um sonho como José. Mas Deus tem um sonho para a sua vida, como deu aquele sonho a José, para te colocar nos lugares altos. Deus tem um sonho perfeito para te estabelecer num lugar de autoridade, de governo. Deus tem um sonho perfeito para que você viva uma vida plena, uma vida abundante. Quando a mulher de Potifar vem a ele, ele diz simplesmente não. Ele vence a encrenca, ele vence a confusão, mas vai parar aonde? Vai parar na masmorra, vai parar naquele cárcere. Mas a Bíblia diz que quando ele estava no cárcere, o Senhor estava com ele. Que coisa! O Senhor continuava com ele. Na cisterna Deus estava com ele. Quando ele é vendido pelos seus irmãos, Deus estava com ele. Quando lhe tiraram a túnica, Deus estava com ele. Na casa de Potifar, Deus estava com ele. Agora na masmorra, na casa de Potifar, ele já experimentou algumas das delícias de poder, mas não era tudo, era simplesmente uma porçãozinha pequena. Ali ele estava sendo treinado,
para poder administrar coisas maiores. Ele administrava a casa, mas o alvo de Deus não era que ele administrasse a casa, ele administrasse a maior nação, a nação de maior influência da terra. Olha só o que Deus tinha para ele. Lá no cárcere, ele está no cárcere, tem um copeiro e tem um padeiro. O copeiro tem um sonho, o padeiro também tem um sonho. O copeiro, ele sonha com uma videira que se saem 3 ramos, e ele conta o sonho para José. José diz: os 3 ramos representam 3 dias. Em 3 dias você vai ser restituído na sua função de copeiro. E o padeiro viu aquela conversa e diz: eu também tive um sonho. Falou: o que você sonhou? Falou: eu sonhei que estava com cestos, eu fiz 3 cestos de pães, e os cestos estavam sobre a minha cabeça. De repente os corvos vieram e começaram a comer os pães que estavam nos cestos. Falou: em 3 dias você vai ser colocado diante de Faraó e você vai perder a sua cabeça. 3 dias depois, os 2 foram chamados diante de Faraó. O copeiro foi restituído na sua função, e assim como José havia falado a respeito do padeiro, ele vai ser morto, enforcado. José disse para aquele copeiro: olha, quando você estiver diante de Faraó, fala por ele, por mim. Eu estou nesta prisão injustamente, eu fui colocado nesta masmorra injustamente, porque eu não pequei, não concordei com o pecado. Eu estou debaixo desta sentença. Quando você for restituído, lembra de mim. Passaram-se 2 anos. O copeiro se esqueceu dele, mas Deus não se esqueceu dele. Deus jamais se esquece de nós. Talvez você pense assim: poxa, eu faço e parece que ninguém vê o que eu faço. Eu faço, não sou reconhecido por aquilo que eu faço. Eu quero dizer para você, se você faz para homens, você deve estar preocupado mesmo. Se você faz para o homem, você deve estar chateado mesmo. Mas se você faz para Deus, pode ter certeza que Ele não vai se esquecer de você. Ele não vai se esquecer de você. Sabe por que eu continuo ministrando a palavra intensamente? Porque eu faço para Deus. Sabe por que eu continuo amando as pessoas? Porque eu faço para Deus. Sabe por que mesmo as pessoas que muitas vezes me criticam, me rejeitam, falam mal de mim, eu continuo as amando? Porque eu faço para Deus. Ontem, quase meia-noite, eu recebi uma mensagem de um pastor dizendo: eu preciso falar com você. E ele falou: eu preciso que você marque um horário para falar com você. Eu fiz alguns males a você, e já não dá mais, eu tenho que te pedir perdão. Então marque um horário, onde você quiser, com quem você quiser, mas eu preciso falar com você e me redimir diante de você. Eu sei que muitas vezes, diante da calúnia, da difamação, o nosso coração às vezes vai sendo tomado, mas nós precisamos cuidar do nosso coração, porque aquele que fez a promessa, Ele não se esqueceu e não se esquecerá jamais de nós. Aquele copeiro, ao ser restituído, poderia muito bem ter se lembrado de José. Ele se esqueceu completamente. De repente Faraó teve um sonho, e depois ele acorda, ele tem um segundo sonho, e ele fica completamente perturbado. Ele fica perturbado. Ele sonhou a respeito das 7 vacas gordas e as 7 vacas magras, 7 vacas formosas que subiam do Nilo, pastavam entre os juncos. De repente sobe do Nilo 7 vacas magras, feias, horrorosas, e aquelas vacas magras comiam, devoravam as vacas gordas, e elas continuavam feias. Ele acorda, passa um tempo, ele tem o segundo sonho. O segundo sonho, ele sonha com espigas cheias, bonitas, e 7 espigas cheias, bonitas, e 7 espigas magras, fracas, sem grãos. De repente as espigas magras começam a comer as espigas cheias, e ele acorda perturbado. Ele manda chamar os sábios, os adivinhos. Ninguém pôde dar a ele a interpretação.
De repente, a memória do copeiro. O copeiro se lembra de quem? De José. 2 anos depois. Quem o fez lembrar? Deus. E ele viu o Faraó na sua indignação, porque ninguém podia dar a resposta que ele estava buscando. Ele diz: olha, eu me lembro, quando eu estava lá no cárcere, ali havia um hebreu, havia entre nós um hebreu, e ele interpretou o sonho que eu compartilhei com ele, e assim como ele interpretou, aconteceu comigo, e aconteceu com o outro. Então o Faraó manda chamar José, para que fosse a sua presença. José vai, se barbeia, troca a sua roupa e se apresenta diante de Faraó. E Faraó então conta a ele o sonho e diz: eu sonhei 2 vezes. Ele falou: olha, sabe por que você sonhou 2 vezes? O sonho é o mesmo, a interpretação é a mesma. Você sonhou 2 vezes porque isso se apressa, isso vai acontecer de imediato, isso não vai demorar, é para agora. E na verdade, ele diz: eu mandei chamar você porque eu sei que você interpreta sonhos. Olha só, José naquele momento poderia ter ficado envaidecido: eu interpreto mesmo. Mas sabe o que José fez? Diz: não, Faraó, não, rei, não está em mim o interpretar dos sonhos, mas do Deus que eu sirvo. Aqui fala da completa dependência de José a Deus. Completa dependência. Preste atenção: se você continuar dependendo dos homens, você vai continuar sendo a pessoa mais infeliz da terra. Mas se a sua dependência estiver 100% em Deus, mesmo na masmorra, Deus vai estar com você, e ali você vai ser próspero. José, ele não tinha em si a autossuficiência. Tem muita gente, porque alcança um degrau a mais na sociedade, se torna besta, autossuficiente, arrogante, prepotente, achando de si alguma coisa. Se não for a Deus, se não for ao Senhor, o salmista ele se expressa, Davi se expressa: se não for a Deus, os homens já nos teriam engolidos vivos. Que se não for a Deus, aonde estaríamos nós? Quem seríamos? O que seria de nós? É Deus. É Deus que nos guarda, é Deus que nos protege, é Deus que nos livra, é Deus que abre portas, e é o Deus que fecha portas também. A porta que Ele abre, ninguém fecha, mas a porta que Ele fecha também ninguém abre. José, ele não tinha em si autossuficiência. Ele sabia que dele mesmo não poderia trazer a interpretação daqueles sonhos. Ele diz: não, Faraó, não está em mim a interpretação dos sonhos, mas a interpretação vem de Deus. A interpretação vem de Deus. Existe uma chamada de Deus para a sua vida. Existe uma chamada de Deus, mas há um caminho a percorrer, e nem sempre este caminho é tão fácil assim. Mas Deus nos capacita a caminharmos neste caminho, até chegarmos na eternidade, estarmos por toda a eternidade na presença do Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Há uma trajetória. Agora lá estava José diante de Faraó, e aqui vai acontecer algo extraordinário. Ele vai trazer a interpretação dos sonhos. E ele não traz apenas a interpretação dos sonhos, ele diz exatamente o que Faraó deveria fazer para preservar o povo, porque a fome seria intensa, assolaria toda a terra. A Bíblia diz que em José havia entendimento e sabedoria. Entendimento e sabedoria não vem do homem, vem de Deus. Vem de Deus. O conhecimento, você busca o conhecimento, você adquire conhecimento pelas informações que você recebe, mas entendimento, compreensão e sabedoria, isso só vem da parte de Deus. E lá estava José
não apenas interpretando o sonho, mas falando para Faraó, que eles eram a nação mais poderosa da terra. Era como se hoje fosse os Estados Unidos, dizendo para Barack Obama o que ele deveria fazer, porque haveria abundância, mas depois 7 anos de fome em toda a terra. Então ele vai orientar, no capítulo 41, ele vai orientar Faraó no seu procedimento. O versículo de número 31 diz assim, 32: ora, o sonho de Faraó foi duplicado, porque esta coisa é determinada por Deus, e ele se apressará em fazê-la. 33, portanto, olha o conselho dele: portanto, procure Faraó agora um homem entendido e sábio, e o ponha sobre a terra do Egito. Olha, o conselho de José foi: procure Faraó um homem entendido e sábio, e o coloque sobre toda a terra do Egito. Faça isto, Faraó, e nomeie administradores sobre a terra, que tomem a 5ª parte dos produtos da terra do Egito, dos 7 anos de fartura, e ajuntem todo o mantimento dos bons anos que vêm, e amontoem trigo debaixo da autoridade de Faraó, para mantimento nas cidades, e o guardem. Será o mantimento para provimento da terra, para os 7 anos de fome que haverá na terra do Egito, para que a terra não pereça de fome. Olha o conselho que ele está dando a Faraó. Quem era José? Aquele que saiu da casa dos seus pais aos 17 anos. Agora ele vai estar com 30 anos de idade, um jovem ainda, mas um jovem cheio de Deus, um jovem que temia Deus, um jovem cheio do entendimento e da sabedoria que vinha do alto. Vai dar conselho para quem? Vai dar conselho para o rei. Queridos, é interessante essa questão de conselhos. Tem gente que coloca os pés pelas mãos, falta sabedoria, ao invés de construir, destrói. Falta o quê? Sabedoria. A Bíblia diz: se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que dá. Tem gente que não tem sabedoria para falar, para se comportar, reage às coisas de forma impetuosa e precipitada, faz juízo e julgamento de tudo. Não tem gente assim? Sabedoria para aconselhar, ele dá um conselho de sabedoria. Faraó, queridos, não era uma pessoa comum, ele era um rei, era o administrador da nação mais poderosa da terra. Lá estava um jovem saindo da cadeia, saindo da masmorra, para estar diante do rei, e agora aconselhando o rei na forma de administração. Quem capacitou José para administrar, estar diante de uma nação? Deus. Deus te dá sabedoria, meu irmão, para você administrar a sua casa. Tem gente que não está conseguindo administrar nem a própria vida. A vida está o quê? O caos, uma confusão. Tem pessoas sofrendo angústias, porque se precipita no falar. Lá estava José, aquele que temia Deus, aquele que dependia de Deus, tirado da cisterna, odiado pelos seus irmãos, tentado pela mulher de Potifar, colocado em uma cadeia, acusado falsamente, mas agora está chegando próximo ao topo do mundo. Olha o que vai acontecer, versículo 37. Este plano foi bom aos olhos de Faraó e aos olhos de todos os seus oficiais. Este plano que ele apresentou foi bom aos olhos de Faraó e aos olhos de todos os oficiais. Que ele só tinha gente de alta patente naquela reunião. Era reunião de ministros. Era reunião de ministros, como que de governadores. E dentre aqueles administradores competentes, estava lá o jovem José, um hebreu, mas cheio de Deus. É possível que José até aqui não tenha cursado uma universidade. A formação que ele recebe é dentro da sua própria casa, nos princípios e no temor do Senhor.
nos princípios e no temor do Senhor. Imagina até os 17 anos, porque dali para frente não diz como foi. Possivelmente ele nunca tenha tido a oportunidade de estar numa universidade, mas o Espírito de Deus estava sobre ele, e o Espírito de Deus na vida dele vai fazer a diferença. O Espírito de Deus na sua vida vai fazer a diferença. Queridos, tem gente com muito conhecimento, mas estão frustrados nos seus projetos pessoais. Frustrados. Eu sei que é importante, temos que buscar a formação, mas se não for Deus, é a mão de Deus sobre nós, nós não podemos chegar a lugar nenhum, a lugar algum. Agora lá estava José, apresentou o seu plano, o plano pareceu bom aos olhos de Faraó. Versículo 38, perguntou pois Faraó aos seus oficiais, olha, ele pergunta a quem? Aos oficiais. Todos aqueles que estavam ali, diante de Faraó, ouvindo os conselhos de José, eram oficiais. Acaso acharíamos um homem como este, em quem haja o Espírito de Deus? Olha o que Faraó está dizendo. Acaso nós acharemos alguém com este currículo, com este perfil, apresentado por José? É possível que diante de Faraó, muitos currículos já estavam ali apresentados. Aqueles oficiais eram pessoas competentes, pessoas formadas na universidade para desenvolver o seu ofício de oficial. Acaso acharíamos entre nós alguém? Acaso? Diga, sou eu aqui. Ei, você olha para mim e fala assim. Eu creio que quando ele estava falando ali, acaso acharíamos um homem como este, em que haja o Espírito de Deus? José estava assim, estou aqui. Eu? Lógico que José não fez isso, mas José estava lá no meio dos leões. Só tinha gente boa, só tinha gente formada, um recém-saído do presídio, recém-saído da masmorra, sendo acusado falsamente. Havia uma ficha da vida dele, já tinha um currículo manchado, já tinha sido um ex-prisioneiro. Olha o que Deus pode fazer. Não importa o teu histórico do passado, se você vir aos pés de Jesus, começa uma nova vida para você. E lá estava José. Agora vai acontecer, ele vai ser colocado no topo. 39. Depois disse Faraó a José: visto que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão entendido e sábio como tu. Até Faraó reconhece que era Deus. Faraó não temia Deus. Diz mais: tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo, e somente no trono eu serei maior do que tu. Olha o lugar que ele está chegando. Disse mais Faraó a José: vê, eu te hei posto sobre toda a terra do Egito. Então tirou Faraó o anel da sua mão, e o pôs na mão de José, e o fez vestir de roupas de linho fino, e pôs um colar de ouro no seu pescoço, e fê-lo subir no segundo carro que tinha, e clamava diante dele: ajoelhai-vos. Agora, olha o sonho. O sonho, na verdade, não vai ficar limitado aos irmãos vir diante dele e se prostrar. Agora todo o Egito vai se curvar. Então vai além. Os sonhos de Deus para nós, eles vão além do que nós temos pensado e imaginado. Mais adiante, a fome era tão extrema que na terra de Canaã, onde morava a família de José, já não tinha mais o que comer. O pai chama os irmãos de José e diz: olha, eu tenho uma missão para vocês, vocês devem ir ao Egito, porque eu ouvi falar que lá tem alimento, lá tem trigo em abundância. Então fizeram uma comitiva e os irmãos então vêm ao Egito. Mal sabiam eles aonde eles iriam parar. Todas as pessoas que iam ao Egito tinham que passar diante de José
para poder comprar. E quando os irmãos vêm para comprar, ele reconhece, mas não vem todos, vem 10, um fica com o pai, o menor. José olha para eles assim, engole seco, fala: esses são os meus irmãos. Mas não fala a princípio, não se revela. E ele pergunta: de onde vocês são? E ele monta uma trama, diz: olha, vocês vieram espiar a terra. Não, nós somos hebreus, o nosso pai já é velho, um dos nossos irmãos já nem existe mais, ó. Um dos nossos irmãos já nem existe mais. E José disse: olha, então fazer o seguinte, os lança do cárcere, deixa um pouco na cadeia. Depois José vai sendo tocado no coração, chama eles: olha, vocês vão voltar para a casa de vocês, mas um de vocês vai ter que ficar. Aí vem a angústia. E teve que ficar um, e eles voltaram para a casa dos pais. Depois sobem os pais junto. Lá na frente José manda trazer os pais. E todos eles vieram ao Egito e foram sustentados por José. Os irmãos, quando souberam que José se revela a eles, eles como que se beliscavam, não se aguentavam. José disse: olha, vocês vão voltar para a casa do vosso pai, depois você vai trazê-los, e não tenham contenda na estrada, viu? Por aquilo que vocês fizeram, porque Deus estava nesse negócio. Ó, Deus me enviou adiante de vocês. A gente nem sabia o que estava por acontecer, mas o Deus que tudo vê, que já viu o futuro, Ele estava nesse negócio. Então, meu irmão, a tua guerra, a tua luta, Deus está nesse negócio. Deus está forjando o teu caráter para as coisas maiores. Dá para você entender? Tem coisas que a gente nem entende. Eu me lembro quando eu trabalhava numa empresa, foi o meu terceiro serviço. Essa empresa fechou no Brasil, a angústia tomou conta do meu coração, fiquei aqui alguns dias amargos. Eu já estava namorando a Marisa, pensando em casar, desempregado, fiquei angustiado. E um dia ela chegou para mim e falou: ei, para lá, parece que o mundo acabou para você. Poucos dias depois, a porta que abriu para mim era infinitamente maior do que a porta que havia se fechado para mim. Bem maior, incomparavelmente maior. Então, quando uma porta se fecha, saiba que Deus está com você. Ele não vai te deixar. Ele vai poder abrir uma porta maior para você. Bem, Júnior, você pode entender isso? Se você olhar a tua trajetória, o caminho que você já trilhou e o lugar que Deus tem te estabelecido, você vai poder ver e dizer: verdadeiramente, eu passei pela cisterna, fui desprezado muitas vezes, sofri as afrontas, mas olha o lugar que Deus já tem te estabelecido. Mas eu quero dizer, tem muito mais de Deus para você, muito mais de Deus para você. Isso que você está vivendo é simplesmente um cheirinho daquilo que Deus quer fazer. É muito grande. Nós, como igreja na cidade, o que Deus tem para nós é muito grande. Vai além do que nós podemos imaginar. Só que tem um caminho, tem um preço. Tem coisas que você vai ter que dizer não, mesmo que você tenha que perder, mesmo que aparentemente é uma perda. Ah, se eu disser não, vou perder. Se tiver que disser não para fazer a vontade de Deus, e sim para não fazer a vontade de Deus, diga não. Tenha o prejuízo, mas faça a vontade de Deus. Você muitas vezes abre mão de prazeres do mundo. Há prazeres no mundo, mas você diz não para os prazeres do mundo e diz sim para Deus. Isso está na agenda de Deus. Está na agenda de Deus. Todo dia vem lá o mal e bate a tua porta. Escute bem, Deus continua com você. Ele não vai te deixar. Só que Ele vai ser impedido por um tempo de fazer, realizar, levar você a este lugar chamado topo do mundo. Abraão, ele tinha a promessa da parte de Deus, que Deus o faria um pai de nações. Abraão, ele foi chamado com 75 anos de idade. Quanto tempo dura uma gestação? 9 meses. 9 meses seria o tempo suficiente para Sara conceber e dar à luz. Mas não foi assim.
Por que não foi assim? Porque Deus queria simplesmente fazer com que Abraão esperasse? Não, Ele queria aperfeiçoar Abraão no propósito. Abraão não estava preparado para receber tudo aquilo que Deus tinha para ele. Ele vai descer ao Egito, ele vai se refugiar nas trevas, vai fazer caminhos tortuosos. Deus nos chamou para um propósito. Muitas vezes a gente começa a caminhada, o mal já chega ao nosso lado para tentar nos desviar, e a gente muitas vezes nem percebe isso. Abraão, ele desceu ao Egito. O lugar dele não era o Egito, o lugar dele era Canaã. Mas tinha fome na terra. Isaac também passou pela mesma fome na terra de Canaã, e Deus falou: Isaac, não faça a rota do teu pai, não faça o caminho do teu pai. O teu pai desceu ao Egito, não desça ao Egito. Não desça ao Egito. Não se refugie no pecado, não se refugie na bebida, não se refugie na pornografia, não se refugie no sexo fácil. Está facinho as coisas, é impressionante. Impressionante como está fácil. Não se refugie em nada, a não ser em Deus. E o seu tempo para chegar lá no topo vai ser o tempo de Deus, mas você vai chegar. Abraão, foram 25 anos. Chega um momento que Deus, olhando para ele, falou: Abraão, só tem um jeito de eu poder cumprir a minha promessa na sua vida: você vir para a minha presença e ser perfeito. Deus não disse para ele: olha, seja perfeito aí, se ajeita e vem. Deus falou: vem do jeito que você está, mas vem. Deus está te chamando do jeito que você está, para vir para a presença dEle. Está todo contaminado, está todo perturbado, não importa, vem para a presença dEle, se renda a Ele. Depois de um ano, ele estava com o filho nos seus braços. Um ano. Quando ele veio para a presença de Deus, venha para a presença de Deus, se renda na presença dEle, se renda à chamada que Deus tem estabelecido sobre a sua vida. Se renda, há uma chamada da parte de Deus sobre a sua vida. Quando nós negligenciamos a chamada de Deus sobre as nossas vidas, nós retardamos o plano que Deus tem estabelecido para a nossa vida, que é chegarmos no lugar mais alto. Mais alto. Simplesmente se disponha. Mas vai exigir de mim tempo, vai exigir de mim renúncia. Vai mesmo. Vai exigir renúncia, vai exigir tempo, mas vale a pena, e você vai ser recompensado por Deus. Lá estava José, no topo do mundo, tirado de uma cisterna. Deus tem um lugar assim para você. Se coloque em pé. Sem a tua graça e o teu poder, eu reconheço.
quero orar com você. Você pode ver, enxergar além do cárcere. Você pode enxergar além das montanhas. Deus pode abrir os teus olhos espirituais, para que você compreenda as promessas que Ele tem para a sua vida, e que vale a pena guardar os princípios da palavra de Deus, e permanecer puro e incontaminado. Há um plano e um propósito da parte de Deus para a sua vida. Você pode dar um passo na direção dEle. Você pode dar um passo na direção do propósito dEle. Não importa o quanto você tenha sido rejeitado, desprezado, traumatizado, você traz em você uma bagagem, muitas vezes de família, de estrutura religiosa, que está detendo você, limitando você no relacionamento com Deus. Mas você quer se render a Ele, você quer se entregar a Ele, para que Ele conclua esta boa obra que começou na sua vida. É uma entrega mesmo, é uma entrega. Deus está te chamando para reconciliar-se com Ele, voltar-se para o propósito, voltar-se integralmente para Ele. Deus está te dando essa chance. Eu quero orar por você. Você sabe como está o teu coração. Você sabe que há uma chamada de Deus sobre a sua vida, e muitas vezes você tem se distanciado deste propósito. Eu quero orar por você. Seja sincero com você mesmo. Fala: Deus, eis-me aqui, ó. Eu estou precisando de uma intervenção na minha vida. Eu quero me render a Ti. Quando ministramos a canção, você vai dar um passo e vir ao altar para eu orar com você nesta manhã, para que cadeias sejam quebradas na sua mente, para que cadeias sejam quebradas na sua alma, e você venha para a presença de Deus, ser aperfeiçoado por Ele, para que Ele possa cumprir na sua vida aquilo que tem prometido a você. Vamos ministrar o louvor. Se você quiser receber esta oração, venha ao altar. Eu reconheço que antes de Cristo minha vida era vazia. Falou comigo, face a face me mostrou quem eu era de verdade. E aí mudou minha história. Sonhei teus sonhos, vi além das montanhas. E eu sou quem sou, pois és meu Redentor, meu Senhor. Se não fosse Deus, onde eu chegaria? O que eu seria? Sem a tua graça e teu poder. Se não fosse Deus, onde eu chegaria? O que eu seria? Sem a tua graça e o teu poder. Se não fosse Deus, onde eu chegaria? O que eu seria? Sem a tua graça e o teu poder. Se não fosse Deus, onde eu chegaria? O que eu seria? Sem a tua graça e o teu poder. Se não fosse Deus, onde eu chegaria? O que eu seria? Sem a tua graça e o teu poder. Feche os teus olhos. O Espírito de Deus, Ele é o nosso ajudador. Deus nos chama para a presença dEle, mesmo nas nossas imperfeições. É possível que você tenha quebrado o princípio, mas Deus te chama para se reconciliar com Ele, porque tudo que Ele quer é abençoar a sua vida. Tudo que Deus deseja é cumprir o propósito dEle sobre a sua casa, sobre a sua família. Deus não desistiu de você e não vai desistir de você. Apenas se renda, se entregue, e o Espírito de Deus vai te ajudar na caminhada e na tua jornada de fé.
Levante suas mãos aos céus. Pai, te agradecemos e te bendizemos por esta manhã, pela palavra liberada e revelada aos nossos corações. Pai, traz luz, traz entendimento, traz discernimento aos nossos corações. Tudo que nós queremos, ó Pai, é vivermos o teu plano e o teu propósito. Perdoa, Deus, os nossos pecados. Perdoa, Deus, as nossas transgressões. Perdoa, Deus, as nossas motivações equivocadas. Perdoa, Deus, a nossa indiferença. Pai, perdoa, Deus, o nosso pecado. Mas nós nos voltamos para Ti. Nós não temos um outro lugar onde podemos nos refugiar. Nós nos refugiamos no Senhor. Por isso eu peço a Deus que o Teu Espírito venha nos ajudar nesta manhã. Estas vidas no altar estão se voltando completamente para o Senhor. O Senhor conhece o coração de cada um dos teus filhos. Vem com o teu Espírito para ajudá-los, capacitá-los a vencer, ó Pai, os desafios que são colocados diante deles a cada dia. Pai, que a mão do Senhor os guie, os dirige em toda a verdade. Todos os temores sejam arrancados do coração. Nós nos voltamos para Ti, em o nome de Jesus. A igreja diz amém. Pode dar um aplauso ao Senhor. Glória a Deus. Podem voltar para o lugar de vocês. Creiam, a unção do Espírito Santo está sobre a vida de vocês, para começar um novo dia, para começar uma nova história. Aonde estava José? No cárcere. Estava aprisionado, mas ele foi chamado à presença de Faraó. Ele saiu do cárcere para se tornar o segundo homem na hierarquia de governo, de autoridade em todo o Egito.